Olá galera, beleza? Professor Wesley Freitas, né? Professor de desenho, mangá, né? Então, vamos começar hoje a nossa primeira aula, né? De como a gente constrói o nosso desenho, estilo mangá, ou pode ser também estilo cartoon, estilo HQ, né? Eu sempre falo que a gente aprendendo o básico da técnica, né? Desenvolvendo, a gente pode depois ir para qualquer outra área, qualquer outro ramo do desenho, né? Que a gente vai usar quase as mesmas estruturas, né? Então, para você que não sabe desenhar ainda, não tem ainda uma perfeição, não gosta de desenhar, mas ainda não tem o jeito, né? Então eu vou passar para vocês um passo a passo, né? Que é bem mais eficaz assim, né? Que ajuda você a desenvolver não só o seu desenho, como também essa coordenação motora, o seu traço, né? Ficar um traço mais firme, certo? Então, na medida do possível, eu vou estar postando outros vídeos informando, né, passando para vocês o passo a passo até de construir o nosso rosto, né, o rosto no estilo mangá, pode ser também ou masculino ou feminino, né? Então, para a gente começar, eu sempre falo que o que vai diferenciar do desenho é o quanto mais você pratica, quanto mais você dedica, quanto mais você vai estar utilizando o seu tempo para poder aperfeiçoar, né? No começo, o nosso braço, a nossa mão, ela realmente já tem um desenho um pouco mais traçado, um pouco mais grosso, um pouco mais complicado no sentido de efetuar o traço correto, né? O lápis não corre direito, né? Principalmente quando a gente trabalha com desenho, a gente sempre usa formas geométricas, né? Eu costumo dizer que sempre a linha, o ponto, né? O círculo, né? São os principais, né? Para a gente poder construir o nosso desenho. Tudo que a gente vê, prédio, carro, móveis, tudo há um estudo primeiro, né? Sempre feito um desenho, né? Arquitetado um esboço para depois ir para a parte finalizar, a parte para finalizar, para a parte para poder construir. O nosso desenho é a mesma coisa, né? Quando a gente vê um prédio, a gente não imagina que no prédio foi construído sem ter um pensamento, sem ter um desenho, né? Sem ter nada primeiro, né? Então, sempre é feito primeiro um desenho, né? Um esboço, né? Pra gente poder ver sempre a parte da estrutura para depois a gente colocar em prática, né? O desenho é a mesma coisa, né? Então, nessa primeira aula aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem, né? Algumas formas geométricas que vai desenvolver melhor, né? Ajudar vocês não só com a coordenação motora, também a deixar um traço mais firme, né? Então a gente sempre começa fazendo círculos, né? A ideia é sempre fazer círculos sem utilizar nenhum objeto, né, para poder auxiliar. O segredo para a gente fazer o círculo não está no nosso punho, está no nosso braço, né? Conforme você vai girando o braço, que ele vai dando forma para o círculo, né? Então a gente pode fazer assim, ó, um círculo. O primeiro treininho é fazer círculos. Faz círculos pequenos, círculos maiores e vai treinando formas de círculos. Quanto mais círculo você fizer, quanto mais um movimento você conseguir fazer, melhor vai ficar para você. Então, faça o círculo. Faça um ciclo maior, cinco menores. O ideal é você encher a folha com círculos. Não se preocupe se o ciclo ficar no primeiro momento ficar um pouco torto, ficar oval. O ideal é você treinar a forma do ciclo primeiro, certo? Coloca aqui formas dos círculos e vai fazendo. Tenta preencher pelo menos uma folha vice-versa, uma outra folha, até você ver que o seu traço vai ficando mais firme. Vai fazendo ciclos menores, né? Ciclos maiores. Não se preocupe com borracha nesse primeiro momento, como é uma aula somente para esboço, para vocês pegarem o movimento, então não se preocupe em fazer e apagar. O ideal é fazer sempre bastante, fazer mais e mais, ok? Vocês estão vendo, ó, vai preenchendo. Preencher um lado todo, preenche o outro, vai preenchendo até você ver que conforme você vai fazendo cada vez mais, você vai perceber que
o movimento vai ficando mais leve, vai ficando mais suave. O ideal, galera, é não fazer o traço forte. Faz com um lápis bem fraquinho, né, para não ficar marcado, caso você precisar corrigir depois, você vai corrigindo, certo? Então, a primeira tarefa hoje, para a gente começar o nosso trabalho, é fazer ciclos. Pega uma folha, pega um lápis, né, um HB ou um lápis um pouco mais fraquinho e vai treinando em forma do ciclo. Lembrando que o movimento ele está no nosso ombro, ó. Você vai movimentar o ombro, que o movimento do ciclo vai sair, certo? Faz primeiro assim, ó, o movimento assim sem colocar o lápis primeiro, depois você vai colocando o lápis, vai fraquinho, ó. Coloca num ponta, ó, na ponta e vai passando, até você conseguir fazer uma forma de um ciclo um pouco melhorzinha, um ciclo mais uniforme, mais redondinho, você vai acertando. Faça esse exercício diariamente. Pode preencher uma folha, vice-versa, duas folhas, né? Que depois primeiro a gente vai aprender as formas geométricas principais, que é necessário para a gente poder fazer, né? O nosso desenho, nossos olhos, o nosso rosto, toda a parte do desenho, as partes que a gente mais utiliza é o ciclo, a linha e o ponto. Então faz esse primeiro treininho nesse momento, né? Quando você estiver praticando, aí depois nas próximas aulas, nos próximos vídeos, você vai aprendendo os outros estilos até a gente poder montar, ok? Fica um abraço aqui do professor para vocês, treinam bastante. Obrigado.